Alô, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. O podcast, o Pod Peruca, começa hoje, mais do que especial, com um jovem futurista da política pernambucana. Eu falo sobre o deputado estadual João Paulo Costa. É João Paulo Costa Filho ou é João Paulo Costa só? Meu nome é João Paulo da Costa Cavalcante, Peruca. Cavalcante. É, mas eu uso João Paulo Costa. João Paulo Costa. É, eu uso João Silvio Paulo Costa. que é ministro, seu irmão, é que é Silvio Costa Filho. Filho, exatamente. Na verdade, ele tem o mesmo nome do meu pai, né? Meu pai é Silvio Serafim Costa, ele é Silvio Serafim Costa Filho. Costa Filho. Aí uso o Silvio Costa Filho. A família Costa. A família Costa. Aí o meu nome é muito grande, eu tento deixar João Paulo Costa para... João Paulo Costa é mais torcedor claro, de qual time? Eu torço pelo Santa Cruz, Peruca. Santa Cruz. Santa Cruz. Tá se erguendo. Tá se erguendo, é o time do povo e vai voltar pra Série A, viu? Vai voltar. O Se time Deus agora quiser. vai dar uma guinada aí. Merece. Me diga uma coisa. Olha, eu vou repetir. Lá atrás, quando a gente conversou com o João Paulo aqui no programa, eu falei sobre esse assunto. Eu queria repetir rapidinho. O Colégio de Decisão aqui é de sua família. Isso. Hoje em Pernambuco e era aqui em Carpina e prestou um grande trabalho. Você toca violão também, igual os irmãos, porque todo mundo Rapaz, canta, não toco, toca. não. É um pessoal, só João Paulo Costa que não toca. Toco não. Eu sei 3 notinhas, Três mas não dá notinhas. pra tocar nem 2 músicas. Gosta de digamos música? Assim. Gosto Que bastante. tipo? Gosta do forró? Gosto de um forrozinho, um MPB, de vez em quando uma música eletrônica, dependendo e tal. Gosto de um pagode também. Pagode. Samba. Rapaz, eu sou bem eclético quando a gente fala de música, viu? Eu tenho visto seus vídeos no Instagram. Siga o deputado Silvio Costa. Aliás, Silvio Costa é o pai, João Paulo Costa, Isso. no Instagram. Eu tenho visto seus vídeos. Você vai a vaquejada, vai a passeata, vai a corrida. Anda de carro, cavalo, vai canto. corrida. Eu vi essa última agora. Onde foi aquela do cavalo? Rapaz, ali foi a cavalgada de... A Pera do Reino, a A cavalgada Pera de do São Reino. José do Belmonte. São José do Foi Belmonte. 30 quilômetros de cavalo, Peruca. Foi realmente muito produtiva. A gente reviu os amigos lá de São José do Belmonte, participou da festa. Eu saí da festa 2 horas da manhã. Quando deu 5 da manhã, eu já estava Na em estrada. cima do cavalo. Em cima do cavalo. E terminou de 1 hora da tarde. Eu cheguei na Pedra do Reino de 1 hora da tarde a cavalo. Agora, isso tem sido esse ritmo Pois é. constante. Constante. Visitando os municípios. Eu sempre fiz política assim, Peruca. Eu acho que a gente tem uma honra, né, e uma responsabilidade de representar o povo pernambucano na Assembleia Legislativa. E nós temos que sempre visitar os municípios, sempre estar presente, conversando com a população, para fazer com que a gente possa ouvir os anseios, ouvir as demandas do povo pernambucano e transformar, de fato, os problemas da população em soluções através do nosso mandato confiado pela população pernambucana. Então, eu estou há praticamente 18 finais de semana no interior do estado, porque eu faço política dessa forma, para que a gente possa, através de projetos de lei, através de indicações, através de requerimentos, através de cobrar políticas públicas do governo do estado, garantir uma melhor qualidade de vida para a população em diversas áreas, na infraestrutura, na saúde, na educação, levando mais água para a população e fortalecendo sempre o homem do campo e o trabalhador rural. Então, eu sempre fiz política assim, de forma presente e ouvindo as pessoas. Agora, deputado, a gente, por ser de um partido de oposição ao governo, mas você não é aquela oposição ferrenha, aquela coisa. Você é bem centrado, é um sujeito que navega, que caminha ali em todos os lados e é bem aceito por todos. Obrigado, Peruca. Eu sempre fiz política dessa forma. Eu acho que, independente de bandeira, de coloração partidária, a gente tem que torcer que Pernambuco dê certo. Eu sempre votei a favor de aprovar empréstimos para o Estado poder implementar políticas públicas necessárias para a população. Por exemplo, eu tenho cobrado muito a requalificação de diversas estradas de Pernambuco, e o Estado tem atendido algumas indicações. Eu tenho dito, olha, eu acho que o governo tem que utilizar esse recurso do programa PE na Estrada para a PE 540, que liga Mourelândia ao distrito de Cariri-Mirim. E o governo atendeu a nossa indicação, já deu ordem de serviço, vai dar início a essa PE. A PE 62 de Goiânia, o governo atendeu a nossa indicação. Já cobrei muitas rodovias que eu entendo que tem que ser prioridade, porque estão intransitáveis, porque precisam realmente permitir o escoamento da produção agrícola e industrial, e o governo tem atendido essas indicações. E eu sempre vou votar a favor
de aprovar empréstimos que possam garantir que o governo implemente essas melhorias, essas políticas públicas. Por exemplo, quando a gente fala das estradas, o governo tem a previsão de investir 5 bilhões no programa PE na Estrada, já investiu 2 bi até o início desse ano, e o que eu puder fazer para garantir que essas estradas sejam requalificadas, eu vou fazer. Está para ser discutido na Assembleia Legislativa a autorização para o Estado contra um empréstimo de 1,5 bi. Eu vou votar a favor, porque eu quero que o Estado tenha recurso para implementar políticas públicas na segurança, para implementar políticas públicas requalificando as estradas, para implementar políticas públicas na saúde e na educação, tornando o nosso Estado realmente um Estado melhor para se viver e que garanta, em todas as áreas, mais qualidade de vida para a população. Então eu sempre vou votar com o governo quando eu entender que é importante para Pernambuco. Entendeu? Eu sempre penso dessa forma. Deputado, o senhor está falando que viaja muito, Murelândia, não sei aonde, Bimirim, todos esses lugares. Mas, recentemente, a gente foi testemunho e a gente acompanhou a sua ida a Brasília, acompanhando os prefeitos de Pernambuco, sobretudo. Foram prefeitos do país inteiro. Perfeito. Mas, sobretudo, os prefeitos de Pernambuco. E o senhor lá usou do seu prestígio, junto aos prefeitos, vereadores, ministros, Silvio Costa Filho, que é seu irmão, não é porque é seu irmão, porque ele está lá no local, no cargo de ministro, não é porque o senhor é deputado, lógico. Isso, ele então tem o feito senhor foi trabalho. junto a muitos prefeitos. Qual o resultado disso? O senhor conseguiu muitas coisas para Pernambuco. Bastante, Peruca. Eu tenho o privilégio de ser irmão do ministro Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos. Ele tem feito realmente um grande trabalho, colocando em perfeito funcionamento os portos e os aeroportos do Brasil, anunciando reformas, anunciando ampliações. E ele tem muita articulação em Brasília. Isso tem me ajudado muito a fortalecer os meus municípios, né? Os municípios que eu sou votado, os municípios que eu tenho base eleitoral. Eu sou um deputado de Pernambuco e, logicamente, a gente encaminha recursos para todos os municípios de Pernambuco. E eu, além de conseguir, através do nosso mandato, Peruca, emendas parlamentares para pavimentar ruas em diversos municípios, fortalecendo a infraestrutura, para garantir mais saúde, com aquisição de ambulâncias, com recursos que eu tenho colocado para colocar os hospitais para funcionar, para garantir um atendimento humanizado para a população, para fortalecer a educação, com aquisição de ônibus escolares que foram entregues, para fortalecer o homem do campo, com maquinários como tratores agrícolas, para garantir mais água, com perfuração de poços artesianos. Além de eu ter, Peruca, emendas do meu mandato, eu consigo muitas emendas através do ministro Silvio Costa Filho, através do nosso mandato, através da nossa articulação em Brasília. Eu, além de ter uma articulação com o ministro, por ser irmão dele, por atuar politicamente no mesmo grupo político que ele faz parte, a gente tem relação nos ministérios, a gente tem porta aberta no Ministério da Saúde, a gente tem porta aberta no Ministério da Educação, a gente tem porta aberta em diversos ministérios que garantem recursos para os municípios de Pernambuco. Então, para você ter uma ideia, eu fui a Brasília, conversei com o ministro e, através da sua força política, através da sua articulação, eu consegui diversas escolas que estão sendo construídas nos municípios através do FNDE em Brasília. Eu consegui muitos recursos para pavimentação de ruas através da Codevasf, para pavimentar ruas nos municípios de Pernambuco, para pavimentar estradas vicinais, que são aquelas que ligam a cidade aos distritos. A gente também tem conseguido muitos recursos para o homem do campo e o trabalhador rural, através da Codevasf, conseguido retroescavadeira para limpeza de barreiros, para pavimentação de estradas vicinais, estradas na zona rural, para garantir o fortalecimento do homem do campo e do trabalhador rural, tratores agrícolas para fortalecer a agricultura dos municípios, caminhão-pipa, a gente também tem trabalhado para conseguir, para garantir mais acesso à água para a população, porque infelizmente, Peruca, em pleno século XXI as pessoas ainda não têm acesso regular à água, não só nos distritos, mas na cidade. Muitas cidades de Pernambuco ainda vivem à base do rodízio de água, e a gente tem combatido isso, tem trabalhado para garantir mais acesso à água para a população. Eu tenho conseguido recursos para fortalecer a saúde dos municípios, para garantir o pagamento da folha dos municípios,
para garantir o atendimento humanizado para a população, para as pessoas não precisarem sair, Peruca, dos grandes centros, para as pessoas não precisarem saírem das suas cidades e virem para os grandes centros para poderem ser atendidos. Por exemplo, as pessoas que são moradores de Cabrobó, a cidade que eu fui o deputado mais votado de sua história, com quase 7 mil votos, eu estou colocando recursos lá para poder fazer com que as pessoas sejam atendidas em Cabrobó. E não precisem ir para Salgueiro, e não precisem se deslocar para cidades maiores. A gente tem trabalhado isso para garantir o atendimento humanizado para a população nas cidades que elas vivem. Porque as pessoas vivem nas suas cidades, elas moram nas suas cidades, elas trabalham nas suas cidades e elas precisam garantir a sua vida, o acesso às políticas públicas, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à infraestrutura nos seus próprios municípios. Também a gente conseguiu em Brasília, através do Ministério do Turismo, muitos recursos para garantir que a população possa ter acesso aos grandes eventos nos municípios. Vou dar um exemplo aqui. A gente conseguiu recentemente R$700 mil para Limoeiro, para fazer o maior São João da história de Limoeiro, Peruca. Eu que sou apoiado lá pelo prefeito Orlando Jorge, pelo ex-deputado Ricardo Teobaldo. Uma festa lá. Exatamente, a gente anunciou o São João de Limoeiro, eu consegui lá através do Ministério do Turismo R$700 mil, também vamos conseguir para outros municípios de Pernambuco. Fora outras ações que a gente tem conseguido para diversos municípios pernambucanos, através do nosso mandato e através da nossa força política, ao lado do ministro Silvio Costa Filho, que eu tenho orgulho imenso, que é um político de dimensão nacional e que tem cada vez mais ocupado seu espaço na cena política do Brasil, pelo respeito, pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade de trabalho, pela simplicidade, pelo cheiro de povo e pela forma que ele faz política. Ele circula em todos os ambientes, ele dialoga com todas as frentes políticas, porque ele realmente faz política pensando no povo pernambucano e pensando no povo brasileiro. Realmente é um político extremamente agradável, extremamente carismático, extremamente respeitado, e eu tenho um orgulho imenso de fazer parte do grupo dele. A gente está batendo papo aqui, conversando com o deputado estadual João Paulo Costa, e ele falou aí essa história de ajudar as pessoas, de ficarem em suas cidades, de não vir ao grande centro para ser atendido. Mas foi ontem, quarta-feira. Não sei se foi ontem. Eu vi a imagem hoje já e vi ontem. O senhor subiu à tribuna da Assembleia Legislativa e, olha, é um projeto muito perto do povo, que chega com muita força e tenho certeza que quase que 100% da população vai lhe aplaudir esse projeto de conseguir um auxílio para as pessoas que são pais de filhos com qualquer tipo de deficiência. É assim? Exatamente. Muito bem, deputado. Parabéns pelo seu projeto. Obrigado, Peruca. Obrigado. Eu fiquei muito feliz com a nossa iniciativa. Eu sempre fui um parlamentar que apresentou muitos projetos de lei, medidas para garantir a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, para a garantia de todos os seus direitos, para a garantia de todo o atendimento de saúde humanizado, para o combate ao preconceito, para o ingresso no mercado de trabalho. Mas também a gente tem que trabalhar para garantir os direitos das pessoas que cuidam delas, que cuidam das pessoas com deficiência. E como o senhor falou, tem gente que para até a profissão. Pois é, e dedicam as suas vidas. Eu disse isso. Então, a gente tem que pensar nos pais, nos responsáveis, que às vezes abdicam de uma carreira, abdicam de seguir a sua profissão, abdicam de trabalhar na área que quiseram atuar para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus entes queridos. E nós apresentamos um projeto que quer criar o Auxílio Pernambuco Cuida, que é um auxílio de R$500, que vai ser custeado através do FEAS, que é o Fundo Estadual de Assistência Social, para esses pais, esses responsáveis, que às vezes não estão nem trabalhando, porque precisam se dedicar diariamente aos seus filhos e aos seus entes queridos, acompanharem diariamente, cuidarem deles, né, e poderem ter esse auxílio através do governo do estado de R$500. Eu acho que é importante. E também esse auxílio é importante deixar claro que os pais e os responsáveis precisam estar inscritos no CAD único para ter acesso a esse recurso, mas eu acho que o governo do estado tem condições sim de custear isso, porque a gente vai estar garantindo
que esses pais possam se dedicar aos seus filhos, os responsáveis possam se dedicar a essas crianças, a essas pessoas que têm qualquer tipo de deficiência ou física ou neuroticidade que realmente seja considerado uma deficiência. Então a gente vai trabalhar muito para que esse projeto, esse Auxílio Pernambuco Cuida, seja aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu espero que a Assembleia Legislativa, eu tenho certeza, não vai se furtar a aprovar um projeto tão importante como esse. Então, realmente é uma pauta do meu mandato, Peruca. O trâmite desse projeto apresenta, vai para as comissões, é trabalhado e vai a plenário? Exatamente. Ou na Constituição e Justiça já pode ser aprovado? Não, o projeto a gente apresenta, ele passa na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça para verificar a constitucionalidade do projeto. Depois ele passa na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, como é um projeto que cria um auxílio, ele com certeza vai passar. Depois ele vai passar na Comissão de Administração Pública e depois passa pelas comissões de mérito. Como é um projeto que trata de garantir direitos à pessoa com deficiência, ele vai passar na comissão, com certeza, de pessoas com deficiência da Assembleia Legislativa, porque trata do mérito da matéria, né? Além de passar nessas 3 comissões que eu falei, o projeto, Finanças, Justiça, Finanças, Administração Pública, ele passa para a comissão de mérito. Para quem está nos assistindo, mérito é o assunto do projeto. Como é sobre deficiência, ele vai passar com certeza na comissão de pessoa com deficiência. Passando nessas comissões, ele vai para plenário, votado em primeira e segunda discussão, e depois segue para a sanção da governadora. E um detalhe importante, caso a governadora vete o projeto, que não vai vetar, eu tenho certeza, ela tem a preocupação e tem a sensibilidade de aprovar um projeto desse sentido. Se ela vetasse, a Assembleia Legislativa derrubaria o veto e aprovava o projeto. Mas eu tenho certeza que a governadora, que trabalha muito pela inclusão das pessoas com deficiência, não vai se furtar a aprovar um projeto tão importante como esse. Todo projeto que eu apresento nesse sentido, a Assembleia Legislativa aprova e a governadora não vai se furtar a sancionar. Quando começa o recesso? Recesso de meio do ano? Acho que é do meio do ano, acredito que julho. Julho, né? Julho. Atrapalha o segmento desse projeto? Não, acho que esse projeto tem tempo para aprovar. Né? Eu vou pedir dispensa de testício para garantir a aprovação o mais rápido possível. Como eu fiz com alguns projetos que tratam dos direitos da pessoa com deficiência. Eu pedi dispensa de interstício, garantir a assinatura dos deputados e consegui, de uma forma bem didática, a dispensa de interstício. A gente faz isso para agilizar a tramitação do PL. Olha, quando um deputado apresenta, por exemplo, eu sou um deputado, apresenta um projeto na Assembleia, e é um projeto como esse, que é um projeto que é quase unanimidade até na opinião pública. Com certeza. Quem é contra um projeto desse? Quem é contra? Penso que toda a bancada, os 48 deputados vão votar, já vão parabenizar o sujeito antes até de ir para as comissões. Com certeza. Não é assim, deputado? É assim, com certeza. Ontem o projeto, quando eu fui para a tribuna, foi muito elogiado, inclusive a população que estava assistindo aplaudiu, as pessoas perguntaram mais sobre o projeto, me parabenizaram, parabéns pela iniciativa, deputado, porque eu sempre fiz política assim. Eu tenho aproximadamente 50 leis sancionadas em Pernambuco, mas todo projeto de lei meu é fruto de muita escuta que faço à população, Peruca. Eu converso com as pessoas, eu escuto quem vivencia o problema. Quem vê os vídeos pois lá, né? Eu recebo no gabinete, eu escuto quem vivencia a situação, eu escuto quem vivencia um problema, para que eu possa apresentar um projeto de lei que realmente garanta mais qualidade de vida, que realmente resolva um problema, que realmente garanta os direitos da população pernambucana. Eu tenho muitos projetos de lei apresentados para incluir as pessoas com deficiência na sociedade, para a garantia dos direitos, para o combate ao preconceito. Eu tenho muitos projetos de lei apresentados para garantir os direitos dos consumidores pernambucanos. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, fui reeleito presidente da comissão. A gente tem muitos projetos para combater fraudes, para combater golpes, para combater preços abusivos, para garantir realmente que os consumidores tenham os seus direitos adquiridos. Eu também apresento muitos projetos para garantir a geração de emprego e renda, para garantir o desenvolvimento econômico. Tenho muitos projetos para fortalecer o esporte. Eu que fui presidente da Comissão de Esporte da Assembleia 2 vezes, fui relator do Bolsa Atleta, fui relator do Bolsa Técnico.
fui relator do programa que é o Passaporte Esportivo, né, que faz com que os atletas viajem o mundo para levar o seu talento através do esporte. Então tem um trabalho no esporte também muito fortalecido. Também apresento muitos projetos para garantir mais acesso à água. Eu tenho um projeto que garante uma tarifa para o caminhão-pipa, para fazer que o pipeiro leve a água mais barato para a população. Então, eu sempre procuro apresentar projetos que realmente interfiram positivamente na vida da população. Eu acho que quando a gente apresenta um dia estadual, é simbólico, é uma homenagem, mas a gente precisa apresentar um projeto que realmente garanta que a população tenha benefícios através desse projeto de lei e que não seja apenas uma coisa simbólica, né? Como esse projeto de lei que cria um auxílio. É um projeto que a gente está garantindo que os pais e os responsáveis possam cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus entes queridos, tendo um auxílio financeiro mensal do governo do estado. Então, eu sempre procuro apresentar projetos de lei nesse sentido. Deputado João Paulo Costa, deputado em Pernambuco, tem trabalhado muito pela população. E aí vem um projeto na Câmara Federal, apresentado aí por um deputado, parece que é de Goiás, e ele é relatado pelo Marcelo Castro, que é senador pelo estado de Sergipe. E esse projeto fala sobre o fim da reeleição para o cargo executivo, para os cargos presidente, governador e prefeito. E vai querer aí unificar as eleições em 34, passando os mandatos para um período de 5 anos. Pergunta ao deputado, como é que o senhor fala sobre esse momento de reeleição? Como é que o senhor enxerga a reeleição para presidente, governador, prefeito? E agora o deputado vai ter, ao invés de 4 anos lá na frente, 5 anos de mandato. Veja, eu enxergo de forma muito democrática como hoje funciona a política no nosso país. Eu acredito que garantir a reeleição para presidente é uma coisa que eu defendo. Eu não sou a favor da unificação dos mandatos. Eu hoje acho que, da forma que está, as coisas estão acontecendo. Se o presidente Lula vai ser reeleito, se Deus quiser, que eu acredito que ele está fazendo um grande governo, é porque o povo brasileiro quis. O povo escolhe, é porque a inflação está controlada, é porque o desemprego está diminuindo, é porque os programas sociais voltaram, é porque as pessoas estão conseguindo consumir mais, é porque o poder de compra do brasileiro está aumentando. Então, eu acredito que ainda vai ser muito discutido isso no Congresso Nacional, realmente pode passar, tem muito tempo ainda, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ser discutida, mas eu acho que da forma que está, eu acho que é justo o presidente poder ser reeleito, o governador poder ser reeleito, o prefeito do município poder ser reeleito e os mandatos proporcionais de deputado, de vereador, de senador, eles terem aí uma possibilidade de reeleição ininterrupta, né? Deputado estadual, são 4 anos, que podem ser renovados, basta o povo querer, para o resto da vida, e senador que são 8 anos, né? Deputado, a gente falou aqui também, tem algum projeto especial que queira lembrar, alguma coisa? Rapaz, tem muito assunto que a gente tem para conversar. Eu quero falar também da visita ontem, né, do presidente Lula. Ele perguntar isso justamente agora. Exatamente. Ele perguntou, acompanhou o presidente, ontem foi uma visita importante a Pernambuco, a Paraíba, o ministro Silvio Costa estava presente, governador, prefeito do Recife, vários ministros, deputados de Pernambuco. O presidente veio a Salgueiro, né? Exatamente. Salgueiro, e de lá foi a Paraíba também. Exatamente. Foi esquisito do canal da transposição. A visita marcou, na verdade, Peruca, o encerramento da jornada do Caminho das Águas, né? Que foi uma iniciativa do governo federal que reúne mais de 70 projetos de infraestrutura hídrica, né? Que garante mais acesso à água para a população através do novo PAC, né? E as obras levam água para abastecimento humano, produção agrícola, desenvolvimento econômico no semiárido, e foi muito importante. O governo Lula ontem foi ao Salgueiro, com a presença inclusive do ministro Silvio Costa Filho. Perfeito. E deu uma ordem de serviço, assinou mais de 491,1
3 milhões para duplicar a capacidade de bombeamento de água em todo o eixo norte do projeto de integração do São Francisco. A obra, para você ter uma ideia, Peruca, vai beneficiar 237 municípios e cerca de 8 milhões de pessoas no estado de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte vão ser beneficiadas. Então foi realmente muito importante essa visita do presidente Lula. O presidente Lula, para mim, tem feito um grande governo. A economia brasileira tem superado as expectativas. Para você ter ideia, o PIB em 2024 fechou em 3,4%, e isso é a maior taxa desde 2021. A gente vê a inflação controlada, a gente vê o desemprego chegando a uma taxa aí de 6,1% no trimestre encerrado em novembro, segundo o IBGE. E eu acho que o governo Lula realmente está fazendo com que o poder de compra do brasileiro aumente, o desemprego diminua e a inflação esteja cada vez mais controlada. Eu estou muito animado e acho que vai dar certo. A gente olha, você vê um presidente da República e anuncia aí mais de 16 bilhões em investimentos e, no entanto, hoje o que está sendo repercutido hoje na rede social foi uma fala do presidente, não sei se tiraram de contexto, como foi. Ele disse que Deus deixou a seca, lá o pessoal, porque sabia que ele ia chegar e o pessoal está pegando isso pesado. Está indo para cima mesmo. Pois é, infelizmente, setores da direita às vezes distorcem, né? Uma fala do presidente, às vezes querem passar uma impressão diferente para as pessoas. Infelizmente, em rede social. Nesse sentido, né? Lógico. Infelizmente, em rede social hoje em dia, né? Com esses vídeos curtos, infelizmente, às vezes a informação chega distorcida para as pessoas, né? E às vezes não dá tempo mais das pessoas terem realmente a informação correta do que foi dito. Tantos benefícios foram trazidos ontem, né? Pois é, por que não ficou a boa notícia, né? Por que não ficou isso que eu acabei de dizer, esses investimentos que foram feitos para garantir o abastecimento da água para a população, né? E chega a informação truncada. Infelizmente, é complicado isso aí. Deputado, a gente está chegando aqui mês de junho, o senhor é matuto também, mesmo da capital, mas é matuto também. Né? Tem origem em Engenho, né? Que o pai foi lá de Engenho. Pois é, não é assim? Meu pai, eu sei da história, viu? Meu pai nasceu em Rio Formoso, eu sei da no história, Engenho Pedra de Silvio Pai conta muito isso. Pois é. Rio Formoso, né? Rio Formoso. Meu avô era cortador de cana, né? Do Engenho Pedra de Amolar, em Rio Formoso. Meu avô uma pessoa que eu admirava muito, né? Que ele, antes de falecer, ele disse a mim, Peru, que eu nunca me esqueci: o homem pode não sustentar o que come, mas o que ele diz, ele tem que sustentar. E eu faço isso da minha vida, eu levo isso para a minha vida. Essa frase eu levo para a minha vida pública, porque todo compromisso que eu faço eu honro, todo compromisso que eu faço eu procuro trabalhar para honrar minha palavra, né? Eu acho que o homem pode não sustentar o que come, mas o que ele diz ele tem que sustentar. Então minha palavra é um tiro assim, Peruca. Quando eu faço um compromisso com as pessoas, pode ter certeza que eu vou honrar, porque eu aprendi a fazer política assim. E a política, Peruca, realmente é o maior instrumento de transformação na vida das pessoas. É através da política que a gente melhora a saúde, é através da política que a gente melhora a educação, é através da política que a gente melhora a infraestrutura, que a gente garante mais água, que a gente fortalece o homem do campo, que a gente aumenta o poder de compra das pessoas, que a gente garante comida na mesa do povo brasileiro. E eu tenho muito orgulho de ser deputado estadual e de fazer política assim, sempre presente, ouvindo as pessoas. E o reconhecimento da população é muito importante, Peruca. Em qualquer área que você queira atuar, é muito bom quando você chega nos municípios. Tem um reconhecimento do que foi feito. Tem um reconhecimento do que foi feito. Você vê que o seu trabalho está surtindo efeito. Você vê que a população reconhece o seu trabalho. Você vê que a população realmente tem reconhecido a sua luta diária, porque a gente abdica de estar perto da família, abdica de estar no final de semana, abdica de estar no momento de lazer, para poder estar diariamente trabalhando nos finais de semana no interior do estado, né? Praticamente todo final de semana eu estou no interior do estado, ouvindo a população, trabalhando, para que a gente possa fazer com que o mandato, confiado pela população, entregue uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né, irmão? Arruma tempo de se divertir também, pessoalmente.
Pra uma balada, pra uma festa, Rapaz, é tem normal, que arrumar, ser humano, né? Tem que arrumar. Jovem. Exato, irmão. Tô com 33 anos, vou fazer 34 agora em julho. Tem que arrumar. Vai rodar né? o São João? Já tem uma pauta já do Junino? Vou estar no São João de Limoeiro, vou estar no São João de Agrestina. Tem algumas cidades aí que eu estou confirmando presença. Não tenho como estar no mesmo lugar. Perfeito. Né? É humanamente impossível a gente ir para todas as festas que eu fui convidado, mas acho que eu já confirmei presença, eu vou estar e eu vou montar uma grade aí de presenças aí no São João muito grande para poder ouvir as pessoas, para poder participar dessa festa tão tradicional de Pernambuco, em diversas cidades aí. O São João de Limoeiro e o São João da Agrestina já é certo, eu vou estar presente aí, ouvindo a população. A gente bateu um papo aqui pelo Instagram com Orlando, prefeito de Limoeiro. Inclusive Nesse programa? Não, a gente tem um programa logo pela manhã que dura aí no máximo 10 minutos. Visão política. Aí a gente sempre entra pelo Instagram com um personagem. Inclusive, eu quero convidar para a gente entrar com o senhor aí essa semana. Vamos marcar. Aí Orlando entrou comigo no Visão Política. Ele disse: Peruca, que eu estou aqui nesse momento na ponte, que vai ser inaugurada lá a ponte agora dia 6, parece. Ele está fazendo uma ponte nova na cidade, que vai ser um divisor de águas ali na administração. Ponto do comércio. Eu vou estar lá, dia 6 a entrega. Perfeito. Aí ele mostrando e a gente batendo papo. E quando a gente falou sobre o São João, ele falou sobre sua atuação lá, agradeceu muito seu nome. Rapaz, falou coisa aqui, boa. Foi um reconhecimento muito bom. Orlando é um amigo que eu construí na política. Orlando tem feito uma grande gestão, tem dado uma continuidade ao trabalho do ex-deputado Ricardo Teobaldo, que foi prefeito do município, tem feito um grande trabalho. Dia 6 eu vou estar na inauguração dessa ponte do comércio, que é uma ponte lá histórica, a maior ponte da história do Limoeiro. Eu fui a Brasília, a gente esteve com o ministro do Trabalho, a gente esteve em diversas agendas, foi ao Ministério de Portos e Aeroportos, a gente foi a diversos ministérios atrás de recursos, atrás de ações, atrás de investimentos, e eu em breve vou anunciar para Limoeiro recursos para a pavimentação de diversas ruas no município. Muito bom. Já anunciamos o São João, vamos entregar uma retroescavadeira em breve e vamos entregar cada vez mais maquinários para fortalecer o homem do campo, o trabalhador rural. Vamos continuar entregando ações em conjunto com o governo do estado, entrega de sementes, maquinários para fortalecer a agricultura, recursos para fortalecer a educação, recursos para a saúde. E Limoeiro tem um parceiro. A gente vai trabalhar cada vez mais para encaminhar emendas através do nosso mandato e através da articulação do nosso mandato lá em Brasília. A gente está vivendo aqui na Mata Norte, sobretudo as pessoas que precisam da empresa 1002, que é uma empresa que viaja aqui e transporta muita gente nos municípios. E essa semana ela anunciou que a partir do dia 1º, agora próximo, vai parar a sua rota aqui em alguns municípios. E está dando o que falar. O que é que a empresa está alegando? A questão do transporte alternativo. O deputado Antônio de Moraes entrou na rede social, falou que vai reunir os prefeitos da região e quanto mais participações, melhor. Ele vai convidar muitos amigos, deputados, parceiros, para conversar sobre esse assunto. Isso é um assunto bom, viu, deputado? É um bom assunto. Um bom assunto para debater, para conversar com o pessoal. Vem um representante da empresa, vem o pessoal da região. Qual vai ser a data do Ele evento? Vai agendar, ele deve lhe avisar isso, que ele vai convidar o pessoal que atua aqui. Ele disse: olha, quero convidar os companheiros deputados também. Eu vou convidar o pessoal. É muito bom esse assunto, que é um assunto que está em alta aqui na região. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que focar muito na requalificação das estradas de Pernambuco, sabe, Peruca? Infelizmente, Pernambuco... Por mais que se faça, sempre precisa mais. Você precisa mais. Infelizmente, Pernambuco não é de hoje, tá? Claro. Não é de hoje. Tem as piores estradas do Brasil. É verdade. A gente olha aqui no nosso estado vizinho, Paraíba, as estradas são um tapete. São boas, E uma das pautas do nosso mandato tem sido isso. Eu tenho feito aí diversas indicações. Eu conheço Pernambuco. Se tem um deputado que passa pelas estradas de Pernambuco, sou eu. E, infelizmente, tem estradas intransitáveis, que tem acontecido muitos acidentes, e isso prejudica a economia dos municípios, porque uma estrada perigosa, além de causar acidentes, ela prejudica o escoamento da produção agrícola e o escoamento da produção industrial. E a gente tem feito umas indicações e o governo tem atendido. Eu tenho muito orgulho disso, porque toda a indicação que a gente está fazendo, o governo tem olhado e tem dito: isso aqui realmente é prioridade. E eu acho que o governo tem que pegar esse dinheiro
que vai ser investido nas estradas e priorizar as estradas que precisam ser prioritárias. E é isso que a gente está fazendo. Olha, o governador Miguel Arraes, que o senhor não lembra, ouviu falar, lógico, era criança, eu vi muitas vezes ele dizer em palestras que tinham vários prefeitos de uma região que só pedia a ele estrada, não pedia outra coisa. Porque é o posto de saúde, que é um hospital, não, só quero estrada. Por quê? Aí o doutor Arraes explicava o seguinte, que o prefeito explicava para ele, dizia, governador, no momento que eu tenho uma boa estrada, aí vai chegar o hospital, vai chegar tudo. Com a boa estrada chega tudo. Pois não é, assim, deputado? É exato. É a economia, né? É. Uma estrada boa chega a saúde, chega a educação, chega tudo. É importante demais. Uma estrada é onde tudo começa, né? Como eu falei, fortalece a economia como um todo. No momento que permite o escoamento da produção agrícola, fortalece a agricultura, fortalece o homem do campo. No momento que permite o escoamento da produção industrial, fortalece a economia do município, porque a circulação de mercadorias não vai ser comprometida, né? Tá animado para a eleição? Claro que tá. Bastante animado. Eu estou ampliando cada vez mais as bases. Peruca. Eu estou no segundo mandato como deputado estadual. Tenho trabalhado muito através de projetos de lei, de indicações e requerimentos, pela inclusão das pessoas com deficiência, pela defesa dos direitos das pessoas, pela geração de emprego e renda, pelo desenvolvimento econômico, pelo direito dos consumidores, pelo fortalecimento do esporte, da agricultura. Isso quando a gente olha no âmbito do nosso mandato legislativo, quando a gente olha no âmbito de ações que a gente destinou, eu tenho muito orgulho de ser um dos deputados que mais destinou recursos para os municípios de Pernambuco, Peruca. Porque eu, além de destinar os recursos do meu mandato, eu consegui muitos recursos em Brasília. Como ele disse aqui, pavimentação de ruas, poços artesianos, construção de adutoras, hospitais funcionando com os nossos recursos, ambulâncias, ônibus escolares, trator, patrol, retroescavadeira, tudo isso eu tenho orgulho de dizer, no turismo. Quando a gente colocou recursos para fazer as grandes festas dos municípios, a gente está fomentando o turismo, a gente está fomentando geração de emprego e renda, a gente está fomentando os empregos indiretos que são gerados, né? As pessoas que vendem os seus produtos nesses grandes eventos. Então, assim, o povo de Pernambuco está reconhecendo o nosso mandato, a gente tem ampliado cada vez mais a nossa atuação política. Hoje eu tenho apoio de 7 prefeitos, tenho apoio do prefeito de Limoeiro, Orlando Jorge, tenho apoio do prefeito de Agrestina, tenho apoio do prefeito de Calumbi, tenho apoio do prefeito de Belém de São Francisco, tenho apoio do prefeito de Cabrobó, tenho apoio do prefeito de Mourelândia, tenho apoio do prefeito de Granito. E algumas cidades eu tenho apoio de ex-prefeitos que tiveram a vitória política na eleição passada, que não ganharam, mas tiveram a vitória política, né? Que são inúmeros ex-prefeitos aí, que eu tenho apoio, que são meus amigos, vários vereadores, presidentes de Câmara, e a gente tem procurado atuar cada vez mais a nossa atuação nos municípios e procurado levar as ações, né? Porque é isso que faz o povo reconhecer o nosso trabalho e entender que a gente não está só visitando os municípios, a gente está visitando, ouvindo as pessoas e entregando a melhor qualidade de vida de fato, né? E a gente quer ampliar, estamos trabalhando para ampliar para, se Deus quiser, ser reconduzido aí com a força do povo de Pernambuco no próximo ano para o 3º mandato aí como deputado estadual. A gente já vai marcar aqui o retorno dele e ao longo da semana ele participar aqui com a gente, se Deus quiser, pelo Instagram do Visão Política, viu, Diego? Com certeza. A gente sempre tem um Visão Política toda manhã, entre 9 e 11 horas. Não tem hora certa, entre 9 e 10, 11 a gente entra. E a gente sempre vai querer a participação do deputado João Paulo, porque tem muita coisa importante na LEP acontecendo, nas cidades, e ele como deputado pode trazer muitas novidades para a gente. Agradecer pela sua presença mais uma vez, pelo bate-papo. Deus continue lhe protegendo muito nessa sua caminhada. Muito obrigado, Peruca. Deputado João Paulo é um sujeito jovem, futurista, deputado pelo 2º mandato, com muita energia positiva para trazer para a gente ainda. Deputado, agradecer muito, agradecer a sua equipe, a Diego, agradecer o nosso amigo Rafael. Rafael está aqui com a gente. Muito obrigado mesmo e eu desejo muita saúde. Eu
Te desejo, Peruca, muita saúde, muito sucesso. Agradecer a Diego, a Rafael, a toda a assessoria do meu mandato. Perfeito. Toda a assessoria aqui do seu programa. Você tem feito um jornalismo sério, você tem sido cada vez mais respeitado. Você que hoje tem levado informação com muita seriedade, credibilidade. E você é um jornalista que não tem lado. Você é um jornalista que leva a verdade para a população pernambucana. Parabéns pelo seu trabalho. E sempre que eu for convidado, eu quero estar aqui presencialmente. E se quiser ligar para mim, para a gente fazer uma entrevista por telefone, porque eu sei que eu, gravando entrevista com você, eu participando de uma entrevista com você, eu estou dando entrevista a um jornalista sério que tem levado informação para a população pernambucana. E gosto muito de você, sabe disso. E a gente gosta muito de toda a família, sobretudo mandar um abraço especial, meu amigo Silvio Costa Pai, essa fera, onde chega é a animação. Esse é uma referência, viu? Não é? Uma grande referência para mim. Silvão, né? Esse tem lado e tem compromisso com as pessoas. Não é porque é meu pai, não, apesar lógico que eu sou suspeito, né? Verdade. Foi o político que deu o maior exemplo para o país de fidelidade. Na baixa, como se diz assim, na saída de Dilma. Desceu a rampa com ela lá e a história todo mundo sabe como foi. Exatamente. Olha, isso é um exemplo tão forte de Silvio, tão forte. Quem conhece Silvio sabe como ele é. E o Congresso conhece ele por conta desse gesto, né? Ele é respeitado mesmo. Agradecer toda a grande equipe aqui, a Adriana, a Manu, a Adriano Guerra, a Jonathan, a Alessandra Brasil, a toda a equipe do Visão Comunica TV e ao deputado estadual João Paulo Costa. Muito obrigado, amigo. Um abraço, amigo. E obrigado a todos que nos acompanharam até agora.